no seu coração. Põe a mão nesse solo e peça para o Senhor: Pai, prepara esse solo aqui agora para ele receber a sua semente. Pai, no nome de Jesus, nosso coração é uma terra, Pai, e é uma terra boa. Nós declaramos que cada coração aqui é uma terra boa para receber a semente da Tua palavra. E para que essa palavra, Senhor, multiplique a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, irmãos, no livro de Jonas. Eu não vou ler o texto, porque à medida que a gente for, compartilhando, a gente vai lendo, para não ficar extenso. Mas você pode abrir aqui em Jonas capítulo 1, nós vamos lendo, à medida que formos discorrendo aqui, a gente vai ler, ok? Capítulo 1, verso 1, todos acharam? Todo mundo achou? Então vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos dizer assim, ao invés da palavra Jonas, você vai dizer o seu nome, ok? E o filho, aí você vai falar o nome do seu pai. Então você vai dizer assim: veio a palavra do Senhor a Débora. Aí você fala o seu nome, tá? Então vai, 1, 2, 3. Veio a palavra do Senhor a Débora, filha de Elioci, dizendo... Queridos, quantos têm uma palavra de Deus? Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? Todos nós, irmãos. Todos nós temos uma palavra de Deus no nosso coração. Todos os dias que você abre a Bíblia, todos os dias, querido, que você vem à igreja, você recebe uma palavra do Senhor. Talvez, às vezes nós recebemos uma palavra específica do Senhor, para algo específico, para uma situação, mas também nós podemos receber uma palavra do Senhor geral, generalizada para todos nós, tipo, fazer discípulo de todas as nações, isso é para toda a igreja, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é para toda a igreja, Escolha a boa parte. Então, irmãos, todos os dias Deus fala conosco, amém? Todos os dias Deus fala conosco. Se nós estamos buscando a Deus, se você está buscando Deus, Deus vai falar com você. Então, veio a palavra de Deus a nós. Hoje veio uma palavra de Deus a nós, dizendo... E olha o que Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Então vamos, por etapas. Deus deu uma palavra para Jonas, Deus deu uma palavra e Deus dá uma palavra para cada um de nós. Mas nós vemos aqui, querido, Deus disse para Jonas: Jonas, se dispõe e faça isso. Jonas, se dispõe, assim como Deus fala, se disponha, me sirva, me siga, me busque. Mas o que Jonas fez, irmãos? Ele se dispôs para fazer exatamente o contrário. Ele se dispôs para fugir do Senhor. E ele, ao invés dele ir para Nínive, que foi o lugar onde Deus havia mandado, ele pegou o caminho oposto. Ele foi para Tarsis. Então, muitas vezes, irmãos, Deus está falando conosco. Nós sabemos o que temos que fazer. Sabe, irmãos, o nosso problema é que não sabemos o que temos que fazer.
Nós como cristãos, nós sabemos o que nós temos que fazer. Tem alguém aqui dentro que não sabe o que tem que fazer como cristão? Tem alguém? Você pode ser sincero, talvez você não saiba o que você tenha que fazer. Então nós sabemos o que temos que fazer. O que às vezes nos falta, irmãos, é disposição para obedecer. Então o problema não é saber, é obedecer. É ter a disposição de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Jonas, ele então se dispôs para fazer exatamente o contrário daquilo que Deus havia falado com ele. Sabe, irmãos, nós lemos aqui e vimos que o que Jonas fez? Ele tentou fugir. Irmãos, a igreja hoje, Jonas aqui nesse texto, nesse pequeno livro, irmãos, ele representa a igreja. Sabe, irmãos, hoje a igreja, ela está fugindo da presença de Deus. Quando Jonas pegou aquele navio para Tarsis, e Tarsis, irmãos, era um centro comercial. Jonas, ele pensou que ele podia fugir de Deus. Ele pegou aquele navio para ir para um lado oposto. Como se fosse possível, né, a gente fugir de Deus. E muitas vezes, irmão, nós estamos fugindo daquilo que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. E nos envolvemos com outras coisas. Sabe, irmãos, nós temos, como eu disse, Nínive era para um lado e Tarsis era para outro lado. Nós não temos dificuldade de fazer o oposto daquilo que Deus mandou. Queridos, nós não temos dificuldade de, por exemplo, trabalharmos 24 horas por dia. De trabalharmos em 2 empregos, né? Temos dois empregos, nós não temos dificuldade. Mas nós temos dificuldade de buscar o Senhor. De fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. Nós não temos dificuldade, irmãos, de trabalharmos 24 horas, mas nós temos dificuldade de tirar 1 hora para o Senhor. É ou não é? Eu estou falando por mim. Porque Deus falou isso comigo. Nós não temos dificuldade, irmão, nós arrumamos tantas coisas para fazer. Sabe, irmãos, o maior pecado da igreja hoje é que a igreja hoje, irmãos, ela está negociando com o mundo, porque Tarsis representa esse sistema do mundo. Era o centro comercial da época. A igreja está se relacionando com o mundo, irmãos, com as coisas desse mundo. E fugindo do propósito e da vontade de Deus. Vamos ler mais um pouco. No verso 5 diz assim: então os marinheiros cheios de medo, verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. E lhe disse, até aqui, profundamente, vamos até aqui. Queridos, nós vemos isso aqui, essa situação, de uma pessoa dormir no meio de uma tempestade. Nós vemos na Bíblia 2 situações. Uma foi quando Jesus dormiu no meio de uma tempestade, né? Lembra que Jesus estava no barco com os seus discípulos, veio a tempestade, e a tempestade açoitava o barco, né? O barco estava lá quase vindo a pique, e os discípulos tudo desesperado, e Jesus dormindo tranquilamente. Outra situação que nós vemos é essa de Jonas. Jonas dormindo no barco. Querido,
a situação é a mesma. Duas tempestades aqui e 2 homens dormindo. Mas a situação é diferente. Sabe por quê? Porque antes de eu falar dessa questão de dormir, deixa eu te falar a questão da tempestade. Existem 2 tipos de tempestade, queridos. Uma tempestade que foi aquela que nós vimos com Jesus, quando Jesus estava, dormindo no barco, que ela vem sobre as nossas vidas para nos ensinar. Aquela tempestade, irmãos, que Jesus estava no barco, ela veio para ensinar os discípulos a terem fé. Jesus ainda perguntou para ele: onde está a vossa fé? Então tem tempestades, irmão, tem situações difíceis, tem crises, que a gente passa, que é para nos ensinar, para que nós cresçamos, para a gente colocar a nossa fé em prática, para a gente amadurecer. Então essa tempestade nós podemos dormir. No meio dessa tempestade você pode dormir, assim como Jesus dormia. Mas essa tempestade aqui, querido, que Jonas estava, foi uma tempestade que ele próprio procurou. Foi uma tempestade, vamos dizer assim, que ele procurou com as próprias mãos. Querido, tem lutas que nós passamos, tem dificuldade que nós passamos, que é fruto da nossa desobediência. É fruto de nós não estarmos ouvindo Deus e obedecendo a Deus. Jonas entrou nessa tempestade, querido, por causa da desobediência dele. Interessante que quando você, querido, quando nós não obedecemos a Deus naquilo que Ele está falando conosco, não somente nós somos prejudicados, mas as pessoas que estão ao nosso redor também. Aqueles marinheiros, irmãos, eles iriam morrer por causa da desobediência de Jonas. Sabe, irmãos, quando nós desobedecemos, a nossa família sofre. As pessoas que estão ao nosso redor sofrem. Pessoas inocentes sofrem por causa da nossa desobediência. Por causa de nós ouvirmos, de sabermos o que Deus quer de nós e não praticarmos aquilo que sabemos que temos que fazer. Então, querido, a nossa desobediência não gera consequência só para nós. Deixarmos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, deixarmos de obedecer aquilo que Deus falou, traz consequências para as pessoas que estão ao nosso redor. Tua família sofre, no teu emprego. Sabe, irmão, às vezes você é o Jonas lá na sua empresa. Talvez essa empresa não vai para frente porque você é o Jonas dela. Talvez a sua família não se converte, querido, por causa do seu mau testemunho dentro da sua casa. E a sua família está se desintegrando, a sua família está indo, a pique. O barco da sua família está afundando. O seu casamento está afundando, querido. Porque você não está obedecendo a Deus naquilo que Ele te pediu para fazer. Então nós precisamos, irmãos, entender que a nossa desobediência, o nosso fugir de Deus, de fugir do propósito de Deus, de deixarmos de fazer o que Deus quer, vai trazer consequências tanto para nós quanto para as pessoas que estão ao nosso redor. E que muitas vezes, ouça isso, que nem todas as tempestades que nós passamos, que nem todas as dificuldades, que nem todas as lutas que nós passamos, irmãos, é Deus testando a sua fé, não. É fruto da sua desobediência. E a tempestade só vai acalmar na hora que você se lançar no mar. Interessante aqui que Jonas estava dormindo. Sabe, irmãos, às vezes nós
Quando a gente olha para a igreja, às vezes, o que nós percebemos, irmãos, é que a igreja está dormindo. Sabe, irmãos, a consciência, não é que a igreja está dormindo porque ela tem fé nessa situação aqui, não. É porque a consciência já cauterizou. Jonas, irmãos, estava dormindo porque ele não estava nem aí. Sabe, a consciência dele estava cauterizada. Ele só acordou, querido, por causa da tempestade. Interessante nesse texto que não foi a tempestade que acordou Jonas. Tem gente, irmãos, que nem com uma tempestade daquelas que arranca tudo, acorda para Deus. Tem gente que a família está no buraco. Tem gente que está à míngua. E nem isso acorda a pessoa. Sabe quem que acordou Jonas, irmãos? Foram os ímpios. Foram aquelas pessoas que estavam no navio. Ímpios. Eles estavam clamando por outros deuses, eles não eram cristãos. Sabe, irmãos, a igreja, certa vez, Deus mandou uma mula falar com o profeta, para despertar o profeta. E aqui, irmãos, Deus usou os ímpios para despertar Jonas. Daquela, sabe, daquela cegueira que ele estava, daquela apatia que ele estava, daquela dureza que ele ficou, que ele estava. Queridos, quando, às vezes, o mundo, você pega o seu notebook lá, seu celular, você olha nas redes sociais, irmãos, e muitas vezes o mundo está clamando para a igreja acordar. Hoje o povo está vivendo, irmãos, a igreja hoje está vivendo tão aquém do chamado dela. Tem fugido tanto da presença do Senhor, que o mundo está clamando. Às vezes você olha nas redes sociais, você vê lá uma manchete, né? Não vamos citar nomes, mas você vê lá uma manchete de umas teologias, irmão, de umas coisas que Deus não mandou a igreja fazer. E o mundo está tipo assim, acorda, você não foi chamado para isso. Nós somos chamados para ganhar as nações, irmãos. Nós somos chamados para fazer discípulos. Nós não fomos chamados para enriquecer, não, irmãos. Nós fomos chamados, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Se você olha no Novo Testamento, queridos, você não vê nenhum discípulo ficando rico. Nenhum discípulo negociando com esse mundo, trabalhando 24 horas para ficar rico. Mas você vê uma igreja buscando a Deus. Você vê uma igreja, irmãos, envolvida com vida, com pessoa, com evangelho simples. Você não vê uma igreja buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar. Muito pelo contrário, você vê uma igreja morrendo por causa de Jesus. Sabe, irmãos, a igreja está tão desviada. A igreja hoje está tão desviada, irmãos. Sabe, a igreja hoje está tão afastada, está fugindo de Deus, querido. Como Jonas, está indo para Nínive, fazer comércio em Nínive. Nós trabalhamos, irmãos, buscando os tesouros dessa terra.
e o verdadeiro tesouro é no céu. Querido, quanto você tem trabalhado pelos tesouros do céu? Nós temos trabalhado tão envolvido com Tarsis, irmãos. Com Tarsis. Vamos continuar lendo. Nós vemos aqui, querido, que todo o esforço daqueles marinheiros, né, para que aquela tempestade passasse, foi inútil. Eles tentaram, né, jogaram os bens no mar, né, a princípio eles pegaram os bens, jogaram no mar, para ver se aquela tempestade acalmava, né, eles tentaram, procuraram. Aqui mais na frente, no verso 13, diz assim: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Sabe, irmãos, todo o esforço deles para mudar aquela situação não resolvia, porque a única coisa que acalmaria a tempestade era Jonas obedecer a Deus. Sabe, irmãos, todo o nosso esforço, todo o esforço que nós fizermos, se estivermos fora daquilo que Deus nos chamou para fazer, será em vão. Você vai acabar com seus bens, você vai acabar com as suas forças, mas enquanto você não se lançar no mar, a tempestade não vai cessar. Tudo que eles fizeram foi inútil, tudo. Perderam toda a provisão daquele povo, toda a comida, tudo que eles tinham dentro do barco, foram jogando fora para ver se, né, resolvia. Não resolveu. Remaram para ver se conseguia chegar lá na terra. Quanto mais eles remavam, mais esforço eles faziam, mais a tempestade ficava maior. Sabe, irmãos, talvez você está remando, talvez você está fazendo tudo errado. Por isso que essa tempestade não cessa na sua vida. Sabe quando que essa tempestade vai cessar? O dia que você obedecer o que Deus mandou você fazer. Você vai acabar com as tuas forças, você vai acabar com o que você tem, e não vai resolver nada. Mas o dia que você obedecer e falar: não, Deus, eu me rendo, eu me rendo, eu me deixo lançar no mar, eu me deixo ser lançado no mar, querido, a tempestade dentro da tua casa vai acabar, a tempestade dentro na sua vida financeira vai acabar. O dia que você obedecer, resolver obedecer a Deus na sua vida financeira, querido, naquilo que Deus mandou você fazer na sua vida financeira, a tempestade vai cessar. O dia que você decidir obedecer a Deus dentro da tua casa, querido, naquilo que Ele tem falado com você, que você sabe o que Ele tem falado com você, essa tempestade vai acabar. Talvez você está fazendo tantas coisas, irmãos, e não está dando resultado nenhum. Esforço inútil. Esforço inútil. No capítulo 2, no verso 1, né? Então Jonas, aí ele foi lançado no mar, veio um peixe, um grande peixe, engoliu Jonas, e ele ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Querido, Jonas foi no mais profundo do abismo. Ele foi no lugar, chegou no pior dos lugares. Mas, querido, lá na barriga do peixe, Jonas clamou a Deus. Lá na barriga do peixe, querido. Depois de 3 dias, ele precisou de 3 dias, irmãos, 3 dias, para ele clamar a Deus, porque a resposta foi imediata depois que ele clamou. E olha o que ele diz dentro da barriga do peixe:
No verso 5, vamos ler só o verso 5. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Querido, Jonas, ele estava, imagina, aquelas algas, né? Vamos usar aqui a figura das ervas daninhas, enroscado na cabeça. Irmãos, a Bíblia diz que as fascinações desse mundo, as coisas desse mundo, irmãos, é como essas ervas. Jonas precisou de 3 dias, irmãos, ele estava tão enredado na sua mente, que ele precisou de 3 dias para poder clamar a Deus. Foram 3 dias dentro da barriga daquele peixe. Mas no capítulo 3, queridos, olha o que acontece. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Depois que ele sai, né, da barriga do peixe, Deus fala com ele de novo. E sabe o que Deus falou com Jonas, irmãos? A mesma coisa que ele falou lá atrás. Deus não mudou o discurso. Deus não muda aquilo que ele falou com você, querido. Aquilo que ele falou, querido, e ponto final. Deus não muda. Aqui nós vemos Deus dando uma segunda chance para Jonas. Mas Deus não mudou o discurso. Deus falou exatamente. Querido, não adianta fugir de Deus. Não adianta, irmãos, porque no final nós vamos ter que obedecer. Sabe, irmãos, moral da história? Sabe qual que é a moral dessa história todinha? A gente não vence Deus. Nós nunca vamos vencer Deus. Ele tem razão. E é do jeito que Ele quer. Então, irmãos, tem jeito da gente não ter que passar por tudo isso. Tem jeito de... Não estou dizendo que você não vá passar por tempestades. Você vai. Os discípulos passaram, Jesus passou, mas é outro tipo de tempestade. Mas eu quero te dizer que você não precisa passar pelas tempestades, irmãos, provocadas pela desobediência. Você não precisa, irmãos, ir para a barriga do peixe. E no mais profundo do abismo lá, querido, para você entender que nós não vamos vencer Deus, irmãos. Nós não vamos vencê-lo. Ele tem razão. A última palavra é dele. A primeira e a última, né? É dele, irmãos. Então não é muito melhor a gente obedecer logo? Não é muito melhor, querido? Não é muito melhor? Deus está nos dando uma segunda chance, como Ele deu para Jonas. Deus está nos dando uma nova oportunidade, um novo ano, né? Vamos dizer que o ano está começando hoje. Deus está nos dando a oportunidade, irmãos, de começarmos um ano diferente. Talvez, querido, toda essa luta, toda essa tempestade, tudo isso que você passou em 2015, você não precisa passar esse ano. Então deixa eu te dizer, não para de fugir de Deus. Para de fazer o que Deus não mandou você fazer. Deus não mandou você ficar rico. Porque a Bíblia diz, sabe o que Deus diz, irmãos? Que se a gente buscar Ele em primeiro lugar, tudo que a gente precisa Ele vai nos dar. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele não falou se quiserdes e trabalhar 24 horas e esquecer tudo e me esquecer, eu vou te dar tudo que você precisa. Não, querido. Tem um jeito de você comer o melhor dessa terra. Muito melhor, sem passar por tempestade, sem ter que ir para a barriga do peixe. É
obedecendo aquilo que Deus falou conosco. Então, irmãos, hoje é um dia de oportunidade. Hoje é um dia que Deus está nos dando uma segunda chance de fazermos desse ano um ano diferente. De fazermos desse ano, querido, um ano onde nós vamos cumprir o nosso chamado, onde nós vamos obedecer aquilo que Ele tem falado conosco, na nossa vida pessoal, no nosso ministério, em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos, irmãos, ficar como Jonas, achando, querido, Jonas estava ali naquele barco, irmãos, sabe, às vezes o maior problema é esse, porque quando Jonas comprou aquela passagem e entrou dentro daquele barco, eu creio que o barco caminhou por um certo tempo, irmãos, de boa, sem tempestade, sem nada, tanto é que ele foi dormir. Sabe, irmãos, muitas vezes quando nós tomamos a rota diferente daquilo que Deus falou, vai ter um tempo de bonança, vai ter um tempo tranquilo. E por causa desse tempo tranquilo, querido, é que a gente vai dormir. A gente acha que está tudo beleza, né? Tudo de boa. Mas não foi isso que aconteceu com Jonas. E esse livro, irmãos, é um livro profético para a igreja. E igreja somos nós, né? A igreja não é esse prédio, esse edifício. A igreja somos nós. Amém, amados? Que esse ano seja um ano em que você vai cumprir o seu chamado. Que esse ano seja um ano, querido, que você vai obedecer, porque não tem jeito de fugir de Deus. Não tem jeito, irmãos, porque no final, Ele sempre tem razão. No final, nós vamos ter que fazer. Engraçado que Jonas, ele fez meio a descontento, né? Ele não estava contente, ele fez meio que na obrigação. Mas ele teve que fazer. Mas esse aqui é assunto para outra pregação. Então, irmãos, vamos aproveitar essa segunda chance? Vamos aproveitar essa segunda oportunidade que Deus está nos dando? E vamos fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer? Amém? Então vamos ficar de pé. Cada um de nós sabemos o que temos que fazer. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, talvez você está aqui nessa noite, você está no barco, a sua posição hoje é estar no barco. Talvez você já, está no meio da tempestade, ou talvez você está lá na barriga do peixe. Tá? O trem está tudo danado, né? Vamos dizer assim. Mas se você clamar a Deus, querido, como Jonas clamou, o capítulo 2, depois você lê o capítulo 2, é a oração de Jonas, clamando a Deus. Se você clamar a Deus, querido, Deus pode vomitar você da boca do peixe e te dar uma segunda chance. Deus não tem problema nenhum de nos socorrer, querido. Se Deus teve misericórdia de Nínive, que era uma cidade pagã, querido. E tudo isso aconteceu porque Deus mandou Jonas ir para Nínive, para salvar uma cidade pagã. Ele não vai ter misericórdia de nós, que somos o povo dele, os filhos dele? Muito mais ele vai ter dos filhos. Então, nessa noite, o Senhor quer corrigir a nossa rota, irmãos. Deus está nos dando uma segunda chance de trilharmos pelo caminho da obediência. Porque o caminho do Senhor é perfeito, irmãos. O caminho do Senhor é bom. A vontade do Senhor é perfeita, irmãos.
Aquilo que Deus tem, querido, é o melhor. Tudo que Deus planejou para nós, querido, é bom. Significa que não vai ter dificuldades. O problema, irmãos, é que a gente não quer passar pela dificuldade. A gente não quer dizer como Paulo: aprendi a viver contente na abundância, mas também na falta. A gente só quer viver bem. A gente só quer aprender a viver, querido, na abundância. A gente só quer aprender a viver, querido, sem perseguição. A igreja não quer ser perseguida. A igreja não quer passar por necessidade. A igreja quer ter tudo. Mas ela já tem tudo. Ela tem Jesus. A gente não quer, irmãos, falar como Paulo: aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Todas. Na escassez, na abundância, perigo, espada. Tem, irmãos, tem espada para nós, tem perigo, tem tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará alimento, mas também não faltará dificuldade. Não vai faltar nada mesmo. Tudo que você precisa para você crescer, você vai ter. E se às vezes for vara, também não vai faltar vara. Então, irmãos, a igreja está mal acostumada. Essa teologia de que ensina que Deus tem que dar tudo, deixou a igreja mal acostumada, irmãos. Jesus já morreu por nós. E nós queremos morrer por Jesus? Feche seus olhos. Fale com Ele agora. Clame por Ele, querido. Ele é seu Pai. E aonde quer que você esteja, se você está no meio de uma tormenta, se você está num barco, para um caminho contrário à vontade de Deus, querido. Se você tomou um caminho que não é a vontade de Deus, se você está dentro da barriga do peixe, né, lá na pior situação possível, clame a Ele. Clame a Ele, querido, que Ele pode te tirar. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. E Ele quer corrigir a nossa rota nessa noite. Ele quer que nós não fujamos mais dEle, mas que nós corremos para Ele. Senhor, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor está nos dando essa segunda chance. Senhor, obrigada, Pai. Senhor, mas tira-nos, Senhor, e nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes estamos fugindo, Senhor, daquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, estamos nos envolvendo com Tarso, Senhor, nos envolvendo com tanta coisa, Pai, e nos esquecendo do que é primordial, que é o Senhor. Estamos tão como Martas, Pai, que estamos esquecendo de ser Marias, Pai, de estarmos aos Teus pés. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a obedecermos o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes, filhos obedientes, Pai. Filhos que ouvem e obedecem. Ouvem e obedecem. Ouvem e obedecem, Pai. Perdoa as nossas rebeldias, Senhor. Senhor, sara a nossa mente. Senhor, a nossa mente está enredada, Senhor, com tantas ervas. Mas nessa noite, Senhor, liberta a nossa mente. Arranca todas essas ervas daninhas, Pai, que está enredando a nossa mente, impedindo de que nós possamos ver
a verdade, de conhecer a verdade, de fazer a verdade. Liberta a nossa mente, Senhor, do engano. Liberta a nossa mente do engano, Senhor, e faz-nos entender que tudo que nós precisamos é o Senhor. Senhor, nós não queremos viver em Tarsis, Pai. Não. Tarsis não é o nosso lugar. Nós não queremos fazer comércio, Pai. Negociar, Senhor, em Tarsis. Ali não é o nosso lugar. Nosso lugar é no centro da Tua vontade. Leva-nos para lá, Senhor. Leva-nos para lá, Senhor. Leva-nos para o centro da Tua vontade, Pai. Que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fale com Ele, querido. Fale com Ele. Jonas precisou clamar. Clame a Ele agora. Feche seus olhos. É uma boa oportunidade que nós estamos tendo por um recomeço, irmãos. É tempo de voltar para a rota. É tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para o relacionamento. É tempo de voltar para a oração. É tempo de voltar para a palavra. É tempo de voltar para a obediência. Como nós ouvimos, nós não precisamos passar pela barriga desse peixe. Novo ano está se iniciando. Deus está dando uma palavra novamente para nós. Filho, filha, faça isso, vá por esse caminho. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Fala para Ele: Senhor, eu quero permanecer na rota, na Tua palavra. Você tem sido chamado para o seu relacionamento com Deus. Você tem sido chamado para a oração. Você tem sido chamado para a comunhão com a palavra. Você tem sido chamado para exercer o seu ministério, para cumprir o seu chamado, para funcionar no corpo. Você tem sido chamado não para enterrar seus talentos, não para enterrar os seus dons. Você tem sido chamado para servir, não para outra coisa. Esse ano vai ser o ano onde você não vai correr do seu chamado, em o nome de Jesus. Esse ano vai ser um ano da frutificação do seu ministério, em o nome do Senhor Jesus. Tudo isso começa com a obediência. Os 2 versículos que a pastora Débora leu disse: na primeira vez que Deus falou, Jonas fugiu. Na segunda vez que Deus falou a mesma coisa, Jonas foi. É tempo de ir. É tempo de obedecer. É tempo de obedecer. Samuel disse para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrifício. É tempo de obediência, irmãos. É tempo de obediência. Em meio à tempestade, nada melhor do que obedecer. Fale com Ele agora. Mais alguns instantes, por favor. Fale com Deus agora. Esse momento é seu. Esse momento é seu agora. Fale para Ele: Senhor, eu quero te obedecer. Eu não quero fugir. Eu não quero fugir. Eu não vou fugir em nome de Jesus. Minhas mãos levantadas aos céus, coração quebrantado aos teus pés. Eu abro a minha boca e clamo: misericórdia.
Senhor, misericórdia de nós, a tua igreja. Minhas mãos levantadas ao céu, coração quebrantado aos seus pés. Eu abro a minha boca e clamo misericórdia. Tu és o Deus que remove montanhas. Tu és, Senhor, tu és. Tu és o Deus que cura o enfermo. Tu és, Senhor, tu és. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Misericórdia de nós, Senhor, da tua igreja, do teu povo. Tu és o Deus que remove montanhas. Tu és o Deus que cura o enfermo. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Misericórdia. Aleluia. Faz um milagre em mim. Faz, Senhor, faz. Deus, faz um milagre em mim. Faz, Senhor, faz. Faz um milagre em mim. Misericórdia. Faz um milagre em mim. Faz, Senhor, esse milagre em nós. Deus, faz um milagre em mim. Faz, Senhor. Faz um milagre em mim. Misericórdia. Aleluia. Amém, queridos. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Amém. É tempo de obediência. É tempo de ouvir a voz de Deus e seguir no caminho que Ele tem nos designado. Esse ano, como igreja, irmãos, nós vamos seguir o nosso caminho. Nós vamos seguir o nosso caminho. E nós vamos estar compartilhando com vocês durante toda essa semana que caminho nós vamos seguir, aonde o Senhor tem nos levado, aquilo que Ele tem nos conduzido a fazer. E nós vamos fazer. Haja o que houver, custe o que custar, nós vamos correr a nossa carreira em nome do Senhor Jesus. Amém?